antes de mais nada, a gente sabe que todo mundo vive dizendo por aí que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Nasceu ou não nasceu? Uma breve história. O Natal, tendo origem pagã, ele é anexado ao calendário solar. Só para todo mundo entender, isso começa com Nimrod. Ele faz a Torre de Babel. Segundo a história judaica, segundo a Bíblia, a Torre de Babel, Deus rejeita, divide as línguas. E com 40 anos ele é morto por Shem, que é um dos filhos de Noé. Então a esposa, Semiramis, ela cria uma religião em cima da morte de Nimrod e atribui a ele o título de Deus Sol. A partir daí vem o domingo, instituído no calendário solar como o dia dedicado ao Deus Sol, e nasce Tamuz, filho deles, dia 24 de dezembro, solstício de inverno. Então passa a ser o dia do nascimento de Tamuz, que é considerada a reencarnação de Nimrod. Ou seja, o filho daquele Deus, entre aspas, do Sol, que nasceu, supostamente havia virado o Deus Sol. Nasceu Tamuz e passa a ser comemorado o que nós conhecemos hoje como Natal. Yeshua, Jesus, jamais nasceu em dezembro, era inverno em Israel, e segundo os cálculos do pai de João Batista, preciso, ele nasceu entre setembro e outubro. Por que setembro e outubro? Porque o calendário judaico é lunar, enquanto que o calendário que rege as nações é solar. Então há um cálculo, uma diferença, mas certamente entre setembro e outubro ele nasceu. E para completar isso aí, eu peguei uma nota aqui que acho muito interessante a gente falar. Porque muita gente diz, Jesus nasceu em dezembro, e como o Osho falou, muito bem dito, que não, pelos cálculos bíblicos, com certeza nasceu entre setembro e outubro. E tem algo aqui que eu achei muito interessante, e que eu jamais havia reparado nisso, que está em Lucas capítulo 2, versículo 8, que diz: quando ele nasceu, Jesus Cristo, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Uma coisa que jamais poderia acontecer em dezembro, na época, né, porque era inverno, então isso jamais aconteceria. Exatamente, existe inclusive referência no Novo Testamento, porque existe a festa da dedicação, que é conhecida como Hanukkah, que por acaso vai começar hoje. E Hanukkah é justamente no inverno. Então, jamais os pastores poderiam estar fora apacentando as ovelhas no inverno. Ou seja, em dezembro, então, exatamente. Quer dizer que mito total, Jesus não nasceu em dezembro. Quem nasceu foi Tamuz, e aí vai haver uma série de outros problemas relacionados ao Natal, porque comemora-se um aniversário de um ídolo usando o nome de Jesus e Yeshua. Yeshua é o nome de Jesus em hebraico, a gente está acostumado a falar Yeshua. Isso pode ser considerado, entre outras coisas, um adultério espiritual, uma infidelidade com Deus e algo abominável para Deus, porque Deus, quando ele estabeleceu o nosso povo na terra dos cananitas, ele falou: não me adorem como as nações adoram os seus deuses, ou seja, não imite as nações. Então Deus tem a maneira correta de adoração a ele e não pode ser atribuída uma adoração estranha. Bom, gente, já então acabamos com o mito de que Jesus nasceu em dezembro, principalmente no dia 25 de dezembro. Você já entendeu que lá em Lucas os pastores estavam cuidando de suas ovelhas. Isso jamais aconteceria nessa época de dezembro, porque era inverno lá. E, inclusive, tinha uma festa que eles deveriam estar participando. Então, óbvio, não foi em dezembro. Possivelmente, setembro e outubro, com alguns dizem que sim, com certeza, e outros possivelmente. Certeza absoluta. É certeza absoluta. A única coisa é que o calendário hebraico é lunar, dos judeus, né? O nosso calendário é lunar, o calendário que rege as nações é solar. Então existe um cálculo e não é uma data exata segundo o calendário solar. Não tem uma data numeral, mas tem ali um mês. Um mês, setembro, outubro, com certeza. Provavelmente na festa dos tabernáculos, que é Sukkot, cabanas. E João, ele quando começa a falar sobre o Evangelho, né? Ele fala que ele tabernaculou entre nós, uma indicação mais ou menos que foi na festa dos tabernáculos. E como é que isso chegou até a gente? Como é que o Natal foi introduzido na nossa cultura, na nossa sociedade? Por uma estratégia infeliz da Igreja Romana, que é o sincretismo religioso, pretensamente para cristianizar o paganismo. Na verdade, paganizou a fé verdadeira. Então, essa coisa de eu vou usar a cultura das nações para poder falar do Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro não precisa disso. Essa estratégia é maquiavélica, né? O fim justifica os meios, uma estratégia horrível e que traz, na verdade, o povo a pecados. Porque eu vou te falar, vamos falar sobre os símbolos depois? Vamos falar sobre os símbolos ainda. Então, segura aí. É essa estratégia que se chama sincretismo religioso, uma estratégia muito usada entre os deuses pagãos
mas rejeitada completamente pelo Eterno, e na Bíblia não existe referencial para isso. Pois é, e é bom a gente falar secretismo religioso, o significado dessas coisas, porque tem pessoas que conhecem, pessoas que não conhecem. E às vezes você fica falando aí, poxa, Alice, mas faz parte da nossa cultura, da nossa sociedade, a gente foi criado nesse meio desde muito tempo, a gente ceia, a gente põe a árvore de Natal, a gente põe a guirlanda e tudo mais, mas a gente precisa prestar atenção nos segredos, né? Aquilo que vem por trás, o que aquilo vai trazer para a minha vida. Porque às vezes a gente não está fazendo com o coração, querendo adorar um Deus, mas vem introduzido ali, e aí que toma cuidado, atente para isso. Tem um versículo, inclusive, eu acho que eu gostaria de trazer, que eu também achei super interessante, que fala exatamente sobre o que você disse aí. Peraí, deixa eu me achar aqui. Ai. Cadê? Tá aqui. Não separei. Enfim, eu vou procurar aqui. Deixa eu só fazer uma observação. Pode fazer. Sincretismo é muito mistura. E as pessoas esquecem algo. Deus nos chama e nos separa para ser o seu povo. Separa de quê? De uma cultura paganizada, de uma mentalidade paganizada e do pecado. Então essa coisa de eu sou chamado por Deus, mas posso viver segundo os costumes pagãos, é uma mentalidade totalmente equivocada. Deus, quando chama Jeremias, ele fala: Jeremias, separa o vil do precioso. Ou seja, aquilo que é santo, aquilo que é sagrado, daquilo que não é sagrado. Só assim você será a minha boca. Então existe uma visão hoje, que eu chamaria uma visão morna. E morna. A pessoa acha que eu posso servir a Deus, mas posso também agradar o mundo. E Yeshua disse, é uma advertência sobre isso: quem dera fostes quente ou frio. Se és morno, eis que estou para vomitar da minha boca. É sério, né? É muito sério. Agora, é uma mentalidade de tudo pode, você pode... tudo bem, vou para o céu, né? Enfim. Olha, gente, a gente está falando sobre secretismo religioso aqui, que é a mistura, trazer aquilo, uma mistura de várias religiões. Mas se a Igreja Romana trouxe isso tem uma origem pagã, da onde que vem, qual é a história por trás disso tudo? Vamos falar sobre a história pagã do Natal. Porque a gente já sabe que foi a Igreja Romana que trouxe isso para os nossos dias, enganando ali e tudo mais, enfim, trazendo uma nova imagem. Mas da onde que vem isso? Vem justamente dessa história de Nimrod, que é considerado o Deus Sol após a morte, o nascimento de Tammuz, 24 de dezembro, logo o aniversário de 24 de dezembro é de Tammuz, e obviamente não de Yeshua, não de Jesus. E aí vem os símbolos, que é o pinheiro, a guirlanda, e nós temos também o pinheiro. Vamos falar do pinheiro. O pinheiro é um problema seríssimo, porque existe um versículo em Deuteronômio 16, que Deus fala assim: não plante a árvore de Asherá perto do meu altar. Nas traduções eles colocam poste ídolo, mascaram um pouco a verdade do versículo. Qual é a árvore de Asherá? Pinheiro. É justamente o pinheiro. Então era proibido você plantar um pinheiro perto do altar. Então você observe que a festa ela vai trazendo costumes pagãos muito antigos. Porque o que Roma fez foi regulamentar o paganismo e fazer uma mistura e criar uma religião híbrida. Uma mistura das palavras do Messias com outras religiões pagãs. Aí você tem a guirlanda, que é um convite para espíritos malignos entrarem na casa pessoa. Você tem o famoso panetone. Você fala, mas o que tem a ver com panetone? Existe Ezequiel, Jeremias 8, Ezequiel 7, fala sobre essas coisas. Existe o bolo de Asherá. Em toda a adoração, Asherá é Semiramis, que é justamente a esposa de Nimrod. Aquela que inventou tal Deus, né? Ela que fez toda essa mitologia junto com os sacerdotes de Nimrod. Então sempre existe o bolo dedicado a Semiramis, que no Natal, obviamente, é o famoso panetone. Tanto que, assim, no judaísmo, mistura, né? A gente fala assim, come comida chinesa no Natal, para evitar comer comida pagã. Olha, gente, a gente está falando isso tudo aqui, é claro que a gente não está querendo forçar você a nada. A gente está mostrando a verdade, mostrando a verdade oculta sobre o Natal para você saber, depois de não dizer, Senhor, eu não sabia disso, eu não sabia daquilo. Não tem jeito. Depois que você já sabe, já era, meu filho. Já era. Agora você já está sabendo. Se quiser continuar sabendo, continue com a gente. Caso contrário, troca de canal, porque vai começar mesmo, né? É verdade. A gente vai falar as verdades. Agora, continuando sobre isso tudo, a gente está falando das misturas, do pinheiro, falou muito bem em Deuteronômio, que eu ia trazer isso também, Deuteronômio 16, versículo 21, que fala que não plante nenhuma árvore junto
ao altar, né? Então, isso é um Exato. alerta de Deus na nossa vida, para que a gente não plante. Então, para que a gente vai trazer? Eles começam a pegar coisinhas pequenas da Bíblia, Exatamente. que são condenadas, e trazendo isso para o Natal, é isso, Rocha? E o Apocalipse 14, no capítulo 14, capítulo 18, o Eterno deixa muito claro a destruição da Babilônia. Olha, Babel, depois veio Babilônia, mesma coisa. Babilônia quer dizer confusão. Ou seja, uma religião falsa que confunde a cabeça das pessoas. E Deus trata disso em Apocalipse, da destruição da Babilônia. Inclusive ele fala, povo meu, saia da Babilônia. Ou seja, saiam desses costumes. Porque esses costumes, obviamente, abrem a porta para abrir links com espíritos malignos. Na medida que você cultua uma religião ou costumes, como árvore de Natal e outras coisas. Uma coisa interessante também, existe em Ezequiel, Jeremias 7, que Deus fala assim, olha que coisa abominável está acontecendo naquela geração de Israel. E uma das coisas é que as mulheres choravam por Tamuz. E você observa que no Natal sempre tem uma pessoa chorando. Sempre não, muitas pessoas, né? Então, essas coisas não acontecem por acaso. Elas, na medida que colocam aquele bolo, colocam a árvore de Asherá, há um link com esses espíritos malignos. E começa a ocorrer exatamente a mesma coisa. O mais incrível de tudo, você lê assim a história de Israel, você fala, como é que Israel se desviou, aquela geração se desviou? É a mesma coisa hoje em dia. A pessoa se desvia sem se dar conta. O Natal, na verdade, é uma prática pagã muito abominável diante do Eterno. Mas muita gente vai dizer, não, isso aí tudo bem, eu faço isso, mas a minha intenção é outra. Uma das coisas que muita gente não se dá conta, quando todo mundo gosta de algo, sempre desconfie. Porque as coisas de Deus é sempre uma minoria que gosta. O mundo rejeita as coisas de Deus. E Yeshua, Jesus, ele falou que o caminho que leva ao reino de Deus é apertado e são poucos os que querem andar. Mas o caminho da perdição é muito largo e muitos vão seguir essa jornada. Então o Natal é perigoso, tem todos esses símbolos perigosos. A sua origem está na Babilônia. Por isso que para Deus só existem duas religiões, a religião verdadeira, do Deus vivo, e a religião babilônica, uma religião falsa. Isso que eu iria perguntar. Você acha que hoje vivemos em um tempo de Babilônia? Não há dúvida disso, porque os costumes da Babilônia ocorrem. Se eu entrar mais profundamente, existem outras coisas. Por exemplo, o domingo da Páscoa cristã é comemoração da ressurreição de Semíramis. O nome de Semíramis, o nome original dela, Pomba. Tá amarrado. Então, só para você entender como as forças malignas, elas implantaram uma espécie de vírus no sistema através do calendário. Então, agora, a igreja evangélica, o que é que ela pode fazer? Rejeitar essas coisas. Com certeza. Ela pode comemorar a Páscoa no dia da Páscoa, 14º dia do mês de Nissan, segundo o calendário judaico. Ela não tem que comemorar aniversário de Yeshua, de Jesus. Aliás, nem precisa comemorar em setembro e outubro, porque ele nunca pediu isso. O que marca a vida dele é a morte, não o nascimento. Agora, uma coisa que eu queria fazer. Antigamente, não existia o costume dos judeus em comemorar o aniversário, ou existia esse costume? Costume de comemorar aniversário. O que no nascimento. Veja bem, esse costume de comemorar aniversário, anexado à religião, é costume pagão. O único aniversário comemorado na Bíblia toda é do faraó. Hoje, quando um judeu nasce, vocês comemoram o aniversário dele? Veja bem, você pode comemorar um aniversário sem conotação religiosa. Agora, o dia mais marcante para um judeu, quando ele nasce, é o 8º dia, quando há a circuncisão. Agora, pode-se comemorar aniversário, não tem problema. Só não pode misturar com questões religiosas. Ok. Eu sou líder da congregação. No meu aniversário, eu posso chamar pessoas na minha casa. Não vou fazer um culto para mim no meu aniversário. Eu estou misturando um evento que é pessoal e secular com um evento religioso. Então, não se pode misturar as coisas. O que é religioso, o que é secular, o que é pagão. O meu aniversário não precisa ser comemorado na congregação, comemoro na minha casa. É uma certa arrogância e ousadia fazer do meu aniversário um evento religioso. Eu entendo. E você aí tem dúvidas sobre o assunto? Então liga para cá e participa. 021 3576 4941 ou no final 4937. Agora, a árvore de Natal, o que significa? Qual é o significado da árvore de Natal? Significado, uma abominação diante do Eterno. É o pinheiro, uma árvore dedicada às Asherás, chamada também Rainha dos Céus, e todos os outros nomes que são dados a ela, Astarote e vários nomes, que sejam anulados, obviamente.
em nome de Yeshua. Mas essa árvore de Natal representa isso. É praticamente como se fosse um ídolo que é colocado dentro das casas. E a história de que pegavam as crianças, colocavam elas debaixo do pinheiro, história de São Nicolau, enfim, tudo isso. Explica isso um pouquinho pra gente. Existe essa história, agora eu vou ser assim, muito claro. Existem muitas histórias e muitos mitos relacionados ao Natal. Tem gente até que fala que foi Martinho Lutero que fez isso, pelo amor de Deus, é falta de conhecimento. O Natal está ligado realmente à instituição de uma religião falsa criada por Nirode e sua família. Nirode era chamado um caçador de palavras, caçador diante de Deus, um caçador de palavras, um enganador, um mentiroso. Aquele famoso 7-1. Exatamente, que leva as pessoas no papo. Por isso que ele conseguiu construir a Torre de Babel. Hoje, meu Deus. E é interessante porque a sede do mercado como europeu é uma Torre de Babel. Ou seja, está voltando. Tem muita coisa aí por trás, né? Que se a gente começar a falar aqui, a gente não para. É verdade. Que a gente já sabe que a nossa vida, o mundo jaz no maligno, né? Eu já disse. Então a gente tem que ter cuidado com muita coisa. Mas a história do pinheiro a gente continua falando. E, quer dizer, todos os significados e tudo que vem por trás do Natal. Daqui a pouquinho, porque eu vou rapidinho pro intervalo. Não sai daí. Aí, estamos de volta com tudo.com, vivo para todo o Brasil. As linhas são liberadas aí, produção? Tá liberadas as nossas linhas para quem quiser ligar e participar com a gente. 021-3576-4941, no final 4937. Você pode ligar e participar com a gente ao vivo, tirando suas dúvidas sobre o Natal ou pela internet. Ah, não, pela internet não, esquece a internet. Só liga pra cá, tá bom? Combinado assim? O Pinheiro, então, essas histórias que a gente estava falando aqui, de São Nicolau, de colocarem crianças presas ao pinheiro, é tudo um mito, algo que se pode acontecer. Mas pode ter existido. Só que, como todo paganismo, você tem uma cultura pagã e passo a passo vão sendo agregados outros costumes, para que aquilo tome uma forma cada vez mais forte e influencie as pessoas. Um ponto, Liz, que é importante a gente entender, Roma, quando Constantino avocou o direito de representar, entre aspas, o Messias, que não era um direito dele, ele era mitraísta. O mitraísmo é adoração ao Deus Sol. É uma outra palavra para não dizer Nirode, porque quando houve a mistura das línguas, mudaram os nomes, mas as práticas são as mesmas. Então, Júlio César havia aceitado o calendário solar criado por Semíramis e os sacerdotes de Nirode. Então, Constantino, na verdade, ele nunca se converteu. E ele criou um sistema que misturasse aqueles seguidores do Messias e os mitraístas, porque todos os seus soldados eram mitraístas. Você vai observar fotos, entre aspas, de Yeshua, de Jesus, com um sol na cabeça, atrás da cabeça. É foto de mitra. Então ele criou uma religião híbrida. De uma certa forma, formalizou todo o paganismo. Aí vem Martinho Lutero. Martinho Lutero faz uma reforma. Não é suficiente. Martinho Lutero amava a Igreja Católica. Então Martinho Lutero não foi um restaurador, foi um reformador. Hoje cabe aos líderes, não só ao judaísmo messiânico, mas aos pastores, questionar tudo isso. E tomar decisões. Vou seguir um costume pagão ou posso voltar às raízes? Aí vamos para Romanos 11. O que é que o apóstolo Paulo fala? Todo aquele que recebe o testemunho de Yeshua, de Jesus, é enxertado na oliveira. Fala, vocês eram de uma oliveira brava, silvestre, mas vocês foram enxertados numa oliveira cultivada. Qual é a oliveira cultivada? Israel, no sentido de toda a cultura estabelecida por Deus. Yeshua é videira, oliveira e Israel. Então a igreja evangélica, digamos, nos nossos dias, ela pode muito bem se adaptar a essa oliveira cultivada, ao invés do que nós chamamos a árvore parasita. Uma árvore que foi criada no 3º século, roubou um pouco da seiva da oliveira, mas não é oliveira. Ela é misturada e é muito perigoso. Imagine se uma pessoa, uma mulher chegasse para o marido e falasse, olha, vou fazer um bolo para você hoje, é esse bolo que eu fazia para o meu amante. Será que o marido se sentiria bem? É a mesma coisa do panetone e outros costumes pagãos. Ah, vou fazer isso para Deus. De quem? Do amante? De um ídolo? De um Deus pagão? De uma cultura pagã? Deus não precisa disso. Isso pode ser considerado adultério espiritual. Pois é, tem uma pergunta aí de um dos nossos telespectadores que é o seguinte. Já que não se pode comemorar, já que não se pode, entre aspas, né, comemorar, porque tudo, minha filha, pode,
né? Agora basta você saber se você quer ou não. É o discernimento. Você quer? Amém. Se não quer também, glória a Deus. Você se vira com Deus, né? Deus, o Espírito Santo tem que acomodar. Mas já que, entre aspas, não se pode comemorar o Natal, que outra festa comemoraríamos, então, em dezembro? Eu acho que, veja bem, quando você sai do calendário pagão, que é o calendário solar, dividido solstício de inverno, solstício de verão, aí você tem as festas pagãs. Você tem o Natal, você tem a Páscoa estabelecida por Roma, você tem a festa de São João, entre aspas, onde se acende fogueira, que é no solstício de verão. Quando você sai desse calendário, e você no calendário judaico, você tem as festas estabelecidas pelo Eterno, as festas que Deus estabeleceu. Aí vamos, primeira festa é o Shabat, o sábado, a cada 7º dia descansar e ter, não é parar de trabalhar para Deus. Pode andar, você pode falar, você não vai ter um trabalho secular. Aí vem Pêssar, Páscoa, e a Páscoa significa o quê? Libertação. E você vai ver que cada festa dessa está associada ao Messias também. Existe o Shabat, que é o 7º dia, mas no 7º milênio, Yeshua, Jesus vai reinar. É chamado Grande Shabat, o milênio de paz, que será 1000 anos de paz. Pêssar, libertação. Ele morreu justamente em Pêssar. Então, Yeshua, Jesus, morreu não no calendário solar, ele morreu em Pêssar. Ele nasceu em tabernáculo, vamos chegar lá. Depois de Pêssar tem Matzot, pães ázimos, significa santificação. Tem uma associação, quando a pessoa é salva, ela se santifica, ela muda os hábitos, ela tira o fermento. Fermento representa pecado. A partir daí, conta-se 49 dias mais um, vem Shavuot, Pentecostes. Foi justamente em Pentecostes que os discípulos receberam o Espírito Santo. Observe que Deus está trabalhando, mesmo no Novo Testamento, no calendário judaico, não no calendário solar. Ele morre em Pêssar, na Páscoa, ele derrama o Espírito Santo em Shavuot, em Pentecostes, ele nasce em tabernáculos. Aí depois de Pentecostes você vai ter mais 3 festas, né? A festa de Yom Teruah, o toque do shofar, que hoje é conhecido como Rosh Hashanah, que profeticamente marca o arrebatamento, né? Aí você tem forte isso, é né? muito forte. Aí tem Yom Kippur, o dia do jejum, que marca profeticamente o remanescente de Israel, que vai aceitar o testemunho do Messias. No final do dia está em Zacarias 12:10. E finalmente tabernáculo, a grande festa, que em Zacarias diz, quando Yeshua, Jesus, estiver reinando, a festa dos tabernáculos ocorrerá e todas as nações terão que mandar representantes. Então, eu acho que não precisa inventar. A Bíblia é o manual do fabricante do ser humano. Você compra um celular, você tem o manual do fabricante. O manual do fabricante nosso é a Bíblia. Ao invés de inventar, pega na Bíblia essas festas e coloca e se adapta a elas. Para o judeu, são obrigatórias. Para aquele que recebeu o testemunho de Yeshua, a gente não chama gentil, chama prosélito, mas digamos o gentil, que tem o testemunho de Yeshua, de Jesus, está acessível a essas festas, é muito melhor do que estar anexado a um calendário solar pagão. Existem festas que a Bíblia, a gente está falando aqui, você fala, Ali, você está pregando judaísmo aí na TV? Não, a gente está falando da Bíblia, né, Roxo? É Bíblia. Isso é a Bíblia, existe aí, você pode pegar essas festas, são festas que estão na Bíblia, são festas que você pode ler, procure se aprofundar, né? Acredito que quando a gente começa a ler o nosso próprio manual, assim como o Roxo disse, é muito importante, porque você começa a ver o que Deus tem para a tua vida, o que Deus quer que você faça, quais são as suas atitudes, e viver o Evangelho, né? E viver a Bíblia viva é o mais importante. E uma coisa, Lízia, sobre isso, eu nem citei outras festas. Você falou muito bem. As festas que eu citei são festas bíblicas. Estão em Levíticos 23 e em outras partes de Deuteronômio também. Olha aí, então agora, já anota aí, Levítico 23 e Deuteronômio também. Agora, veja bem, isso são citadas em outras partes. Existem festas judaicas, como agora vai ocorrer Hanukkah, comemoração da libertação da opressão dos gregos, que queriam helenizar, incutir a cultura grega ao povo de Israel. Então é uma festa judaica, da história de Israel. Purim também é uma festa judaica. Agora, as que eu citei foram instituídas diretamente por Deus. Essa coisa de falar, isso é coisa de judaísmo, isso é coisa da cultura de Deus. Judaísmo, nós temos Purim, nós temos Hanukkah. As festas de vocês e tem as festas bíblicas aí. Essas que eu citei são bíblicas. Então depois você lê Levítico 23. Explica todas as festas. Glória a Deus, por isso já anotou aí, né? Então tem uma ligação, vamos atender. Alô? 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 Oi, quem tá falando? É o Gustavo. Oi, Gustavo, você fala de que lugar?
Santa Fé do Sul, São Paulo. Ok, manda lá sua pergunta. Eu gostaria de saber se nós, como cristãos, hoje deveríamos usar esse chapéu que o pastor está usando, se é uma relação com o Natal, ou se é uma cultura. Qual é o significado disso, né? Qual é o significado? Se Tá nós bom. deveríamos usar também. Tá bom, obrigada, viu? Um grande beijo pra você, Deus te abençoe. Deixar claro aqui que eu também tenho essa... Às vezes eu confundo aqui, o Roche até falou comigo, Liz, Roche, não é pastor. Roche significa líder, né? É diferente. Exatamente. Porque às vezes a pessoa fala, meu Deus, o pastor tá usando... Como chama? Kippá. O kippá. Mas não é judaica, é uma cultura judaica. Explica melhor pra gente. Não precisa usar, isso é uma Uhum. cultura judaica, no sentido de você, significa que você está debaixo da autoridade de Deus. O referencial bíblico é o sacerdote, quando ele entra no Santo dos Santos, ele nunca entra com a cabeça descoberta. Ele tem um turbante que é colocado, ele jamais poderia entrar com a cabeça descoberta. Então o kippá é um símbolo judaico, a pessoa não tem que usar isso numa igreja evangélica. É muito mais importante do que a aparência, é trabalhar nas coisas mais substanciais, mais fundamentais. Na medida que, como a gente está falando, sai de um calendário solar e começa a ter uma prática realmente ligada à Bíblia, vamos falar Bíblia. Porque eu estou citando Levítico 23, é Bíblia. Então, quando você tem esse referencial, então você vai ter realmente o caminho estreito que Yeshua tanto falou. E se você olhar na Bíblia, o apóstolo Paulo sempre praticou tudo isso. Em Atos 18 ele faz o voto nazireu. Em Atos 16 ele circuncida Timóteo. E ele guarda o Shabat em Atos 16. Ele vai perto de um rio porque era Shabat. Então você vai ver que a cultura que Deus estabeleceu está impressa em toda a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. No Tanar e na Brit Hadashah, Nova Aliança. É isso, então fique tranquilo, você não precisa usar, você não é judeu, então você não precisa colocar. Não precisa usar. Então, é uma cultura judaica, só para deixar claro aqui, Com né? certeza. Porque senão a pessoa deve falar, lá o pastor tá usando. Não é pastor, é Rosh. Exatamente. Significa líder aí dos judeus. É como se fosse o pastor Judaísmo da igreja messiânico, evangélica, é isso. E exatamente, judaísmo messiânico. São aqueles que aceitaram Jesus, não é? Aceita o testemunho de Yeshua, é um pouco diferente da doutrina da igreja evangélica, mas aceita que Yeshua é o Messias. Amém, glória a Deus por isso, né, gente? Se tem mais perguntas, manda pra cá, é só ligar, liga pra cá, não manda pela internet não, tá? 021-3576-4941 ou no final 4937. Finalmente, quem é o São Nicolau, tá, o Papai Noel aí, o velhinho de vermelho, quem é? Uma farsa. Uma farsa, como todo Natal é uma farsa. O Natal é uma grande ilusão, porque as pessoas chegam no Natal com uma esperança vã. A partir do Natal, minha família vai se entender, vai dar tudo certo, os irmãos que brigam não vão brigar mais, os tios que estão de mal vão fazer tudo mentira. Não vai acontecer nada disso. O que vai acontecer depois do Natal é algumas pessoas estarem com dor de cabeça que beberam demais, outras sofreram acidentes e outras vão chegar no banco e gastaram tudo com presentes e não tem dinheiro para pagar as suas contas em janeiro. Roche, é uma grande farsa. Até interrompê-lo, porque gente, isso é índice, viu? Eu não tô falando aqui de boca pra fora, não. Já foi comprovado que na época do Natal acontecem muitos acidentes. Então, é um alerta até mesmo pra você que vai estar na sua festa aí, que você vai comemorar da tua forma, não sei, não quero saber, mas não importa, tenha cuidado, o cuidado é sempre a cautela, né? Porque realmente já é comprovado que nessa época do Natal existem muitos acidentes, principalmente automobilísticos. Tem mais uma ligação, vamos atender. Alô? Oi, Lisa. Oi, quem tá falando? É a Andréia, Lisa. Oi, Andréia, tudo bem? Tudo sim. Manda lá tua pergunta. Olha só, eu gostaria de saber do pastor, eu esqueci o nome que ele falou. Aí... Roche. Tem problema. Roche. Roche? Isso. Ah, tá bom, seu Roche. Olha só, é porque eu gostaria de saber se é pecado fazer culto de ação de graça no dia do aniversário. Bom, tá certo. Um beijo pra você, Andréia. Deixa eu explicar direitinho aqui. A gente não tá falando do cristianismo, nem muito menos do judaísmo. Porque às vezes você vai falar, meu Deus, é pecado ou não é pecado? A gente tá falando sobre a Bíblia, né? Exato. Além do
Rosh, Marcos Andrade, ser Rosh, ser um líder judaico também é formado em teologia, né? Com certeza. Então, a gente está falando aqui da Bíblia, da Bíblia. Então, assim, essas perguntas, se é pecado, se não é pecado, é muito... Eu gosto muito de falar isso, que você deve chegar até teu pastor e perguntar, pastor, até o teu líder, né? Até o teu Rosh aí, pergunte a ele, mas eu quero que você também deixe a sua... Posso responder. Veja bem, se você fizer um agradecimento a Deus pelo seu aniversário, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Você pode agradecer a Deus. Você não pode tornar o seu aniversário um ato religioso. Agora, você faz um ato religioso agradecendo a Deus. Leve teu pastor lá para te abençoar. Agradecendo, né? a Deus. Não tem problema. mais um dia. Não há problema. Você tá, na verdade, glorificando ao Eterno, ao Deus Todo-Poderoso. Então, isso não cultuar a si mesmo, é não isso? Não pode cultuar a si mesmo. Exato. E não pode misturar com costumes pagãos. A gente, quando fala em pecado, a gente tem que ter muito cuidado, que existe uma mentalidade hoje muito enganosa. Pecado é um conceito relativo. Não é. Pecado pecado é transgressão dos princípios estabelecidos por Deus. Deus estabeleceu 613 preceitos e pecado é sempre quando se transgride a um preceito. Então, por que adultério é pecado? Porque está não adulterarás. Por que matar é pecado? Porque está não matarás. Então, pecado não é um conceito relativo. Isso é uma visão muito distorcida hoje em dia. O que é pecado? O que foi feito por amor não é pecado. Que isso? Tem muitas coisas que são feitas, entre aspas, por amor e é pecado. Se falar, mas Sansão por amor ficou com Dalila. Foi um pecado. Ele não deveria ter feito isso. Ele era um nazireu. Teve consequências. É óbvio. Né? Então, pecado é transgressão dos princípios da lei. As pessoas precisam estudar mais a Bíblia, né? Estudar mais os preceitos. Existe em Hebreus 8, versículo de 8 a 10, fala sobre a nova aliança. Deus estabelecerá uma nova aliança. Está em Jeremias 31, 31 a 33. E fala, como é essa nova aliança? Ele fala assim, eu vou imprimir minhas leis na sua mente e vou colocar minhas leis no seu coração. Então, Yeshua não veio criar um sistema, uma anarquia, não. Ele veio nos tirar do fundo do poço e nos colocar dentro de uma casa. E dentro dessa casa existem leis. As leis são os preceitos que nos mostram o que Deus gosta, o que Deus não gosta, o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus. Um outro exemplo disso são como placas no caminho. Ele nos coloca numa jornada, mas tem placas. Curva perigosa, pare, acidente, proibido entrar à esquerda. Se você desobedecer, você vai ter um acidente. Então é preciso realmente estudar a Bíblia e ver o que é que Deus aceita e o que não aceita. Eu cito um versículo que está em Apocalipse, se eu não me engano, no capítulo 18, povo meu, saiam da Babilônia, para que você não participe das suas abominações, seja culpado e venha receber as suas condenações. Então, povo meu, saia da Babilônia, saia desse sistema pagão, contaminado, que não vai lhe trazer nenhum benefício, só ilusão e problemas. Nós somos uma congregação judaico-messiânica, Adonai chama, que quer dizer Deus está ali, e o nosso site é www.judaismomessianicobrasil.com.br. Foi um prazer, que o Eterno abençoe a todos, em nome de Yeshua.